Caras alunas, caros alunos, continuando o nosso critério racional, morais racionais, sistemas morais racionais, vamos dar um passo agora, um passo grande, e vamos estudar um dos sistemas morais mais importantes da história da filosofia. Como eu falei, o sistema aristotélico é um sistema racional, o sistema estoico, estudamos na aula passada, no vídeo passado, no anexo passado, sistema racional. Hoje vamos estudar neste anexo 4b, que é o quarto, é o racional B, né? O quarto racional B, vamos estudar a moral formal de Immanuel Kant. E aqui já estamos no século XVIII na Alemanha, ok? Em torno aí de 1750, onde Kant, a época de Kant, não é? Immanuel Kant. É um sistema muito interessante, muito coeso, né? É um sistema, eu diria, extremamente concentrado, de uma concentração única, né? E de uma perspectiva, digamos, de coesão que é perfeito, não é? Não há uma dificuldade intrínseca com relação a este sistema. E aqui então vamos elaborar a filosofia de Kant, não é? O modo como Kant pensou. Immanuel Kant, nessa época, estava diante de uma dificuldade, não é? Que era a dificuldade da opção pelo dogmatismo ou pelo ceticismo, da opção ou pelo empirismo, já existia na época, ou pelo racionalismo, né? Que já havia também iniciado aí o seu percurso no século XVI com Descartes. Ou um ou outro. Ele fala, esperem, não, vamos fazer um outro processo, vamos iniciar de uma maneira diferente. Vamos fazer uma crítica da razão para ver o que a razão é capaz de fazer ou até onde a razão é capaz de ir por si mesmo, para, naturalmente, valorizar a metafísica. Porque em se tratando destes caminhos, ou o dogmatismo ou o ceticismo, ok? Nós não podemos, não é? Atestar o valor da metafísica até as últimas consequências. Então a primeira pergunta é a pergunta que indaga a pergunta, né? Qual é o problema? Sim, mas espera, eu não posso absolutamente entender o problema do homem, o problema de Deus, o problema do mundo, sem entender primeiro o problema do problema. Qual é então o problema do problema? Esta é a pergunta de Kant. Por isso ele vai fazer o seu criticismo. E aí, justamente, está a sua primeira grande obra, A Crítica da Razão Pura. Ok? É a sua metafísica. Em se tratando, então, da crítica da razão pura, ele escreve uma estética transcendental, é a filosofia transcendental de Kant, é uma analítica transcendental, uma dialética transcendental, onde, naturalmente, dentro, né, de formas a priori, não é? Ok? Que são as formas que, na experiência do conhecimento, né, eu projeto, né, formas que são sintéticas a priori, não é? Ok? Do espaço e do tempo, não é? De todas as relações possíveis e do eu pensante, e aí eu chego nesta crítica perguntando, né, sobre o problema do problema, até onde a minha razão é capaz de chegar, eu chego a um fenômeno. Eu chego ao phenomenon, é o máximo a que eu chego. O resto são as formas. As formas vestem a realidade. As leis da inteligência é que vestem a realidade. Quando eu falo
sobre o homem, é o que eu falo sobre o homem. Quando eu falo sobre o mundo, é o que eu falo sobre o mundo. Quando eu falo sobre Deus, é o que eu falo sobre Deus. Não é? Quer dizer, a realidade em si, o das Dinge an sich, em alemão, a coisa em si, eu não tenho acesso a ela, a não ser mediante uma aparência, um fenômeno ao qual fenômeno, né, eu atribuo, né, eu na experiência do conhecimento, eu o visto com as minhas formas que são a priorísticas, né, e sintéticas. Então, quando Kant fala em metafísica, então, quando ele constrói esta metafísica, né, ele o faz, né, a partir de um intellectus archetypus. Quer dizer, o intelecto é que constrói, o intelecto é que veste, o intelecto é que fabrica, digamos assim, por dizer, a realidade. Naturalmente, na experiência do conhecimento, sempre. Como eu vou falar sobre moral assim, ou de moral assim, ou em moral assim? Não é possível, não é possível. Porque a experiência moral me mostra, não é, que a realidade da moral está adstrita à realidade do dever, está adstrita à realidade da obrigação, e que é objetiva. Então, como eu trabalhar algo que é objetivo a partir, digamos assim, da minha subjetividade? Não é possível. Então, não é possível fundamentar uma moral na crítica da razão pura, não tem como. E aí, então, ele vai escrever uma outra obra, a crítica da razão prática, e vai nos mostrar como a razão prática e a razão pura, né, estão paralelamente ligadas. Quer dizer, a razão das minhas grandes opções, as minhas opções transcendentais e as opções categoriais, as minhas opções de vontade, as minhas opções práticas. E aqui então se estabelece, né, digamos assim, uma via paralela, né, um caminho, um trilho, né, entre, digamos assim, a metafísica e a moral. Né? Então, a moral de Kant, ela vai ter o seu fundamento, né, nesta outra obra que vai ser a crítica da razão prática. Por isso que toda vez que se fala em filosofia prática, em teologia prática, em prática, não é? Digamos assim, dentro desse universo nosso metafísico, ou desse universo nosso moral, mais do que metafísico, moral, não é? Nós falamos, digamos, de universo da moralidade, ok? Prático significa moral em filosofia, não é? Então, quer dizer, é uma maneira de significar, não é? Então, vejam, aqui nós vamos então para uma outra perspectiva. A língua alemã nos ajuda a entender bastante, não é, esta, digamos, perspicácia de Kant, não é? De Immanuel Kant. Eu acho porque ele, sem dúvida alguma, Kant foi o filósofo que melhor e melhor, não é? Entendeu, digamos assim, né, este pensamento alemão, esta realidade, digamos assim, né, do germanismo dentro, digamos, de uma estrutura psicológica, e eu diria antropológica, né? E por onde passa, digamos assim, a linguagem, não é? Na língua alemã existe, digamos, na gramática alemã, né, o que se chama Modalverben, né, os verbos modais, né, que nos ajudam a entender isso, né, bastante, né, que são verbos que significam, né, poder, desejar e devir, não é? Sobretudo os verbos que estão dentro, né, digamos, dessa dinâmica do dever, não é? Estão intrinsecamente ligados, né, a esta filosofia moral de Kant. Não é? O verbo, por exemplo, müssen, né, dever, no sentido obrigatório, né, quando se diz es muss sein em alemão, né, tem que ser, né, du musst, tu deves, não é? E é imperativo, o verbo já indica, né, quer dizer, o próprio verbo ele já manifesta esta obrigação em si, não é?
Falou e acabou. Como as proibições, né? Ok? Verboten, proibido. O que faz com que algo seja proibido, se não o fato de ser proibido? Né? Quer dizer, o que faz com que algo seja proibido a prioristicamente, é o fato de ser proibido. Né? Em alemão, alles was verboten ist verboten. O que é proibido, é proibido. É proibido. Né? Então, é isso um pouco que está em jogo. Né? Nicht dürfen, né? Não tens permissão, não ter permissão. Né? Du darfst nicht, né? Você não tem permissão, não tens permissão. Né? É forte isso, né? Esse dürfen, né? No negativo. E o dever moral, por exemplo, die Solle, né? Sollen, né? É outro verbo, mas esse, né? Esse pressupõe, né? O Sollen, né? É um dever que pressupõe, né? Eu devo ir com você, né? Soll ich mit, eu tenho que te acompanhar, eu devo te acompanhar, pode acompanhar, pode não acompanhar, pode ser, pode não ser. Quer dizer, os próprios verbos exprimem esta quantidade de matizes, né, que existem em torno do dever. Nesse sentido, né, o alemão é muito grego, que é todo matizado, né, é todo, digamos, é uma língua grega, a língua grega também é assim, né, tantos perfeitos, tantos imperfeitos, um só, mas perfeitos tantos, auristo primeiro, auristo segundo, perfeito, mais que perfeito, imperfeito, tanto para justamente essa matização, digamos, né? essa cornucópia de possibilidades que a língua é capaz de me ajudar, não é? A perceber, no caso do dever, não é? A sua dimensão formal, ok? Por isso que a ética de Aristóteles, a ética de Kant, né, é uma ética formal, não é? Quer dizer, vejam bem, a estrutura é esta. E ele vai falar então de um ideal, que é o imperativo categórico. O que é o imperativo categórico? Se não o comando, a norma que comanda. Quer dizer, a norma que comanda, ela tem em si, ok? A sua própria dimensão estrutural da vida. Não é? Então, a vida, ela entra nessa dimensão, apesar da vontade ser autônoma em Kant, porque em Kant a vontade é autônoma, eu posso entrar e eu posso não entrar. A autonomia da vontade é absolutamente preservada, porque não existe uma heteronomia, não é? Em se tratando da vontade, mesmo porque ela não tem um fundamento metafísico sob esse aspecto, né? Moral. Ela se fundamenta na obrigação, a moralidade se fundamenta na obrigação. Quer dizer, a obrigação faz parte da vida moral, não é? E eu tenho, naturalmente, fazê-la, é? Eu tenho naturalmente que cumpri-la, ok? E esta obrigação, é o imperativo categórico. Age de tal modo que a lei seja, digamos assim, intrinsecamente, esteja dentro do seu comportamento, ou seu comportamento seja o espelho da lei, porque se todos, naturalmente, agirem assim, né, a moralidade vai se efetivar, não é? Se a lei moral, que é a obrigação, que é o dever, não é, estiver dentro de cada ser humano, no seu agir, o agir humano vai ser, digamos assim, né, dentro de uma formalidade explícita, não é, o cumprimento do dever, aquilo que deve ser feito. Né? Aquilo que deve ser feito porque deve ser feito. E isto basta. Não é? Não se trata aqui de prêmio, não se trata aqui de compensação, não se trata aqui de uma perspectiva, né? Mas é de uma perspectiva que me naturalmente enalteça, etc. Mas é o fato do dever precisar ser cumprido. Né? A importância fundamental do cumprimento do dever. É o dever pelo dever. Né? Pflicht ist Pflicht. Não é? Dever é dever. E na lei jurídica também. Gesetz ist Gesetz. Né? Então a lei é a lei. Não é? Ok? Isso vale para os dois. Vale para o dever e vale para o dever moral e vale também para o jurídico. Né? E todo o direito que nasce aí de uma formulação kantiana, né? Ele nasce dentro desta perspectiva. Né? Uma valorização da lei pela lei, independentemente, naturalmente, do seu conteúdo,
do que está ali, digamos assim, que é levado em consideração, né? Digamos assim, como valor conteudístico. É claro que o valor conteudístico existe dentro da lei e é possível, né, que não exista, não é? Mas a lei, sob esse aspecto, ela tem, digamos assim, a sua razão formal, né? É uma forma. Por isso que a moral de Kant é chamada de moral formal. Dentro deste aspecto, na sua moralidade, nós vamos, ou na sua razão moral, nós vamos nos deparar com, digamos, uma série de postulados, né, que na crítica da razão pura, não existiam, né, claro. Né, porque se na crítica da razão pura eu chego ao fenômeno, digamos assim, né, à realidade fenomênica, aquilo que se nos apresenta é o máximo a que eu chego, ok? Então, como é que eu vou falar de vontade autônoma? Quer dizer, ou imortalidade da alma, ou liberdade, ou falar sobre Deus, né? É difícil, né? Mas dentro, digamos assim, né, desta perspectiva moral, eu posso trabalhar com postulados, né? Então existem os postulados da razão prática, não é? Ok? Pressupõe-se naturalmente que eu seja livre para poder fazer, não é, esta opção pela moralidade, pela formalidade da moral, né? Então a liberdade é um postulado, né? É um postulado que Kant o faz porque ele é pressuposto, né? É o que se pressupõe. Como se pressupõe também a imortalidade da alma, não é? Porque aí já é um postulado da razão, né? Porque deve haver, sim, um julgamento, deve haver, sim, né, um prêmio, mas isto como postulado para quem, naturalmente, não é, agiu da forma, digamos, a mais correta possível, entre o correto e o incorreto, não é, haverá esta possibilidade, ou estas possibilidades, não é? E também a existência de Deus, não é? Existe aqui uma metafísica de fé, né? Assim, enfim, é através desta metafísica de fé que se chega, digamos assim, a postular que existir um Deus, né? Que vai ser aquele que dará um prêmio aos bons e, naturalmente, né? Enfim, um castigo aos maus, enfim, não é? Isso vai existir, não é? E este postulado da razão, para estes postulados, digamos assim, intrinsecamente colocados dentro de uma razão prática, nulo atestam, né? Então, vejam bem, Kant ele vai ser extremamente importante, né, para, digamos, um desenvolvimento enorme em se tratando aí da moralidade no campo de toda a reflexão alemã na história da filosofia, não é? Toda moral pós-kantiana, como toda filosofia, né, pós-kantiana, vai ser um desenvolvimento da filosofia de Kant, vai ser como que, digamos, não só dentro do idealismo alemão, né, quer dizer, com Fichte, com Schelling, com Hegel, não é? Mas também na esquerda, não é? Com Marx também, né? Uma ética marxista, né? No fundo, né? Esta abordagem kantiana, ela marca, digamos assim, filósofos que vão para um lado e filósofos que vão para outro lado, né? Digamos assim, né? Na mão e na contramão, né? Mas sem dúvida alguma a álgebra, não é? É uma fórmula, não é? Digamos assim, para uma reformulação, para uma revolução, né, que vai existir, né, não só com relação a um conceito de metafísica que faz evoluir, digamos, que evolui o conceito de metafísica aristotélico, mas que vai formular, digamos assim, princípio para toda distinção lógica, não é, que vai existir na filosofia entre metafísica e moral e metafísica, não é? Esta
dicotomia, esta visão dicotômica, não é? De uma estrutura metafísica, uma estrutura que é Weltanschauung, que é visão de mundo, e uma estrutura moral, que é a estrutura pragmática, a estrutura prática, a estrutura da razão prática na filosofia. Depois de Kant vai depender, vai ser dependente, né, deste modo de pensar kantiano. E é isso que eu queria justamente deixar claro aqui, afirmar aqui e mostrar como nós procedemos com Kant de uma maneira diferente de Aristóteles, embora as duas morais, as duas éticas sejam racionais. Enquanto Aristóteles liga justamente, né, o ser à moral, a moral segue o ser, a ação segue o ser, Kant mostra que a moralidade vai no sentido de uma fundamentação na obrigação e a metafísica justamente nas leis da inteligência e no intelectus arquétipos que fabrica, digamos assim, a realidade. Muito obrigado.